no Brasil talvez jamais poderão ter uma Porsche. Eu espero ter um carro de fogo, mas uma Porsche aqui na Terra acho que eu nunca vou ter. Veja que os automóveis são submetidos a um teste, a uma prova, até quanto eles suportam. Veja que o nosso Deus faz isso conosco também. Às vezes estamos tão arrogantes. O povo não aguentou 50 dias e já começou a se contaminar. Não aguentou esperar e foi negociando valores, foram se tornando negligente. Veja que a vinda do Senhor será de forma inesperada. A vinda do Senhor será de forma inesperada e às vezes alguns estão negociando valores, estão se contaminando com o mundo. Trocam Deus por qualquer ídolo, trocam Deus por qualquer atração desse mundo. Então, as consequências dessas escolhas trazem algo terrível para a vida da pessoa. E aí você vai provar isso para Deus? Não, Deus está provando para você mesmo, tá vendo? Você me trocou, você deveria estar aqui e não estava. Estava lá no entretenimento do mundo, como Davi, deveria estar junto com Joabe lá, combatendo os moabitas, não, onde ele estava? Estava lá ocioso, preguiçoso, se espreguiçando no final da tarde, e ali se contaminou, adulterou com a mulher do seu capitão mais fiel, Urias. Entenda que o Senhor faz isso conosco. A nossa presunção no deserto, ela é totalmente dissolvida quando Deus nos prova. Quando nós assim retemos os valores no deserto, a dependência no Senhor, vamos aprendendo no Senhor, vamos tentando ser copiadores do Senhor Jesus Cristo, das suas atitudes, o Senhor vai agregando valor em nossa vida e nós começamos a ver, né? Veja como eu sou fraco, como eu sou falho, eu sou dependente da graça, eu sou dependente da obra do Senhor na minha vida, senão eu não consigo atravessar. Veja, se guardarias ou não os meus mandamentos, é na prova, na humilhação, que o Senhor mostra para nós mesmos se nós obedecemos a Deus ou não. Veja no verso 3, sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem os teus pais conhecias, para que entendesses que um homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Veja o contraste, o jogo de palavras, da forma como o nosso Deus trabalha acerca do pão material que traz sustento ao nosso corpo físico, e do pão que é a palavra de Deus que traz sustentação para a nossa alma, para que ela viva eternamente, para que a nossa existência seja eterna e permanente na presença de Deus. Quantos não negociam até mesmo seus corpos em prostituição por um prato de comida? Isso verdadeiramente é humilhante. Mas veja que o nosso Deus aqui, quando Ele leva o seu povo para o deserto, Ele ensina: vocês vão aprender a depender de mim e a glorificar. O Senhor enviava o que é isto? Maná significa o que é isto? Porque a primeira vez que ele foi derramado ali, da grande nuvem, da presença de Deus, da glória de Deus ali para o povo perguntou: o que é isso? E aí Moisés explanou: são os floquinhos, o maná de Deus, o pão com o qual as mulheres coletavam pela manhã e faziam pães e bolos, uma substância rica em proteína, como eu disse aqui no início, na primeira mensagem deste culto do dia de hoje, né? Rico em proteínas, trazia todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do corpo do povo de Deus, um alimento perfeito para o povo de Deus. Mas veja, algo terrível, como o ser humano tem uma predisposição, assim como Lúcifer, a não se contentarem com aquilo que tem. Veja que Lúcifer tinha a mais alta posição dentre todos os anjos criados, ele tinha a mais alta posição. Veja que ele era um referencial na adoração, no encanto dos seus instrumentos musicais, conhecimento matemático, tanto conhecimento como descreve Ezequiel, mas ele se enche de orgulho. Ele não se contentou com a alta posição, com as pedras afogueadas que foram criadas por Deus para ele. Não temos nem ideia de como sejam essas pedras, mas imaginamos que essas pedras, em semelhança, são as mesmas pedras que tinha no peitoral do homem mais importante da religião, do judaísmo,
as pedras estavam no peitoral do sumo sacerdote. Mas Lúcifer não está satisfeito, ele não está contente. O descontentamento é terrível, né? Ele se enche de orgulho e ele perde a posição. Tem pessoas que perdem a posição, né? Perde o marido. Ah, Senhor, prepara o marido, prepara o marido, prepara o marido, né? Às vezes devia preparar, Senhor, me prepara para casar com o marido, me prepare para casar com o marido. Caso não está preparado para ser esposa, não está preparado para enfrentar as dificuldades da vida, na dor, na tristeza, na angústia. O Senhor leva os casais por um caminho, principalmente quando estão na obra de Deus. Já vi muitas mulheres não aguentarem o tranco, largarem seus maridos ali, que não aguenta a obra. Hoje eu estava vendo no Instagram, né? No Instagram estava mostrando, eles fazem questão de mostrar, né? Um jovem pastor lá, não aguentou o tranco e estava lá saindo com a mulher do outro pastor. Saindo com a mulher do outro pastor. E vira o escândalo, né? Não vou citar nome, mas vira o escândalo ali. É um prato cheio para aqueles que são inimigos da igreja. Não aguenta o tranco. Não aguenta ser submetido à prova. É terrível, as pessoas às vezes vão ficando pelo meio do caminho. Então ele fala aqui dessa questão do maná, né? As pessoas são descontentes, ficaram descontentes com o maná. Ah, esse pão está esse amargo, estamos insatisfeitos. E desprezaram o maná. O maná era um tipo não humano do Senhor Jesus Cristo. Rejeitaram o maná. Dos que ficaram no deserto, morreram no deserto sem entrar na terra prometida, no período do Senhor Jesus Cristo, desprezaram o Filho de Deus, que é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, desprezaram também, né? Descontentamento, inveja, ciúme. Irmãos, nós somos levados por um caminho em que os valores têm que ser construídos em nós. Se nós não aceitarmos o açoite, as dificuldades que esse caminho nos envia e sermos trabalhados e lapidados, nós poderemos ser rejeitados como muitos que foram rejeitados quando o Senhor Jesus Cristo ainda em vida veio no ministério terreno. Assim estavam ali presenciando, porque não permitiram, não aceitaram a palavra, resistiram à palavra e conspiraram contra o Filho de Deus. Veja que ele fala, nem só de pão sobrevive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. É esta palavra que fornece vida, a promessa da ressurreição. Temos visto que os nossos irmãos têm sofrido lá na África, no Oriente e até mesmo aqui em certos locais do Brasil. E algo de maravilhoso que eu vejo, em especial aqueles que estão sofrendo lá na Nigéria, eles ficam confessando que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, ao ponto até desses mesmos serem enterrados vivos, porque creem e ficam afirmando naquele momento crucial, onde os tiranos verdes vêm para matá-los, eles ficam confessando a ressurreição. E é essa palavra que vale mais que o alimento dessa terra. É essa palavra que é o pão vivo que sustenta por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que olhar para este exemplo desses irmãos lá na Nigéria e nos alimentarmos dessa palavra que eles estão professando no momento mais crucial da vida deles, no maior crivo da vida deles. Eles confessam que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Não podemos nos esquecer. Cuida do teu cérebro, medita na minha lei de dia e de noite. Veja no verso 8:2 que ele fala: lembra-te, não te esqueças, se submete às ordenanças, porque no momento das aflições o diabo vai fazer de tudo para você esquecer das ordenanças. Vejamos aqui no verso 4, veja a forma sobrenatural que Deus agiu na vida do povo, né? Nesses 40 anos tuas roupas não envelheceram, nem os teu pé inchou. Coisa maravilhosa, estou vivenciando isso. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, a missionária Dora lá cuida muito bem das minhas roupas.
Mas veja que forma milagrosa o Senhor cuidou do povo. Codornice, maná, água do Seixal, né? O povo não tinha sede no deserto. Que sobrevive no deserto? Veja algo interessante, né? Sandálias não se desgastavam, as vestes não se desgastavam. Para você entender até que as vestes iam se desenvolvendo no corpo dos filhos de Deus ali. Veja como nosso Deus age de forma sobrenatural. Estão lidando com Deus Todo-Poderoso, que para qualquer quantia para Deus é suficiente. É um Deus que multiplica pães e peixes. Não importa a quantidade, não importa a multidão, o nosso Deus multiplica. É o Deus que cuida. Quando eu olho para a minha vida e pelo retrovisor da minha vida eu vejo, eu sou um milagre de Deus. Deus prometeu um caminho difícil para remanescente, mas Ele prometeu, antes de tudo, eu estou contigo, eu te amo, eu cuido de ti, eu te revelo, eu te salvo, tu és meu e eu não abro mão de ti. Não foi uma vez só, foram 3 vezes o Senhor revelou isso a mim. O Senhor cuida, o Senhor levanta ajudadores. Veja aqui no verso 15. Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes venenosas, de escorpiões, de terra árida sem água, onde fez sair água da rocha dura para ti. Como eu disse, no deserto existiam inimigos, era o território do inimigo, território dos demônios cabeludos. Imagine que quando o povo estava saindo do Egito, os conselheiros de Faraó disseram: Faraó, não te preocupa, eu duvido essa multidão de 3 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, tinham mais de 600 mil homens disponíveis para a guerra, mas 2 milhões de pessoas, eu duvido que esse povo possa sobreviver no deserto. Duvido, nenhuma criatura pode sobreviver. O nosso Deus pode conceder formas de sobrevivência para o seu povo no deserto. Irmãos, eu fiz questão de enfatizar esse versículo porque estamos vivenciando o que eu acredito que já estamos vivendo, a tribulação. A grande tribulação se aproxima. Então você tem que olhar para essa experiência de sair do cativeiro de forma milagrosa, que o povo saiu lá do cativeiro egípcio naquela noite de Páscoa, onde o destruidor passou e ceifou os primogênitos, como uma grande libertação. O povo foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, e no deserto o Senhor cuidou. Bem assim, ao se iniciar a grande tribulação, e se o Espírito Santo assim nos conduzir para passar por ela, se lembrem que o Senhor nos guardará, como guardou Ananias, Azarias e Misael na fornalha, como guardou Daniel na cova dos leões. O Senhor vai prover água, o Senhor vai dar ordem aos anjos para trazer alimentos e provisões ao seu povo na grande tribulação e nos livrar. Que Deus nos isente de passar pela grande tribulação. Eu creio que o Senhor vai resgatar os eleitos antes. Assim suplicamos que os pré-tribulacionistas tenham razão. Mas o Senhor promete, é nessa palavra que temos que estar alicerçados. A rocha parece que é pedra, não tem vida, mas ela anda, ela acompanha o seu povo e ela traz água para o seu povo beber diante da sede. O Senhor envia o maná, envia o pão também. Veja no verso 16: e te alimentou no deserto com o maná que os teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para mais tarde te fazer o bem. Vai valer a pena quando chegarmos ao fim, quando olharmos para todos os momentos de dificuldades e provas que o Senhor nos submeteu, e assim vermos o que o Senhor agregou em nós, a gratidão, os valores, e que esta gratidão e os valores que o Senhor agregou em nossa vida, nesses momentos difíceis, o bem do Senhor ocorreu, que é fazermos parte do seu reino eterno, novos corpos, salvação eterna, fazermos parte do seu reino para sempre, um encontro com o Senhor, o reino perfeito do Senhor, estarmos debaixo desse reino perfeito, dentro deste reino perfeito. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.
As intenções do Senhor são boas. E nós temos que entender que nas dificuldades que estamos passando hoje, faz parte desse caminho que o Senhor nos abriu. Aceitamos Ele como Salvador. Temos que agradecer por cada sinal, por cada provisão, por cada ação de graça. Até mesmo quando somos rejeitados, mas estamos lançando sementes. Nesse momento que pregamos a palavra, estamos lançando semente. Vamos agradecer a oportunidade que temos de estar desenvolvendo com os talentos e com as minas. Desenvolva um coração agradecido, que o Espírito Santo vai acrescentar na tua vida. E no final você vai entender, o bem maior vai ser imensurável. Mente humana alguma pode descrever o grande bem que o Senhor vai fazer aos seus filhos, aqueles que forem aprovados na prova. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã de domingo.